Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Compartilhe, divulgue, dê seu like. Confirme se vocês ainda estão inscritos no canal. Comente e vamos ao texto. Quem é que testa os cristãos, pessoal? Deus ou o diabo? Ou será os dois? Há cristãos que dizem que Deus não testa ninguém. E há, de fato, no Novo Testamento declarações nesse sentido. Já outros cristãos afirmam que Deus testa sim, assim como o ateísmo testa, a política testa, a faculdade, o trabalho testam. Enfim, em toda a vida, em suas metas, a sua inteligência e seus atributos morais e inconscientes são testados para teus acertos e para erros. Deus testa perfeitamente. Alguns cristãos dizem isso, pessoal. Esse comentário não é meu não, é de um cristão mesmo, hein? Por isso que eu botei entre aspas aqui. Cristãos que dizem que Deus testa por esses motivos. Porque a nossa sociedade vive fazendo testes. Da mesma forma, cristãos acreditam que Deus também deva fazer testes. Porque é da natureza os testes. O que quer dizer isso? Bom, em outro texto, mostra que essa história de tentação é meramente uma invenção. Pois, como bem ilustrado, seu maior inimigo nunca fará algo por mínimo que seja, para o beneficiar. O inimigo vai fazer o bem para outro. Para você tendo alguém como seu inimigo, você não vai fazer o bem para essa pessoa. O mínimo que seja. Sobretudo um inimigo que os cristãos dizem ser como um leão raivoso que quer a todo custo devorar as pessoas. A Bíblia diz que o diabo é como um leão que ruge, que anda atrás das pessoas como que querem devorá-las. Um inimigo cujos objetivos sejam matar, roubar e destruir pessoas jamais fará algo bom para alguém. Essa passagem, matar, roubar e destruir, né, muitos interpretam como sendo as obras do diabo, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Muitos cristãos veem essa passagem como sendo referente ao diabo, certo? Portanto, dizer que Deus não tenta ninguém e que a tentação provém do diabo é uma inverdade, pessoal. É uma das maiores é, contradições que podemos encontrar na Bíblia. Se a tentação produzisse algo de bom, o diabo jamais tentaria alguém, pois em vez de prejudicá-la, ele estaria lhe dando meios para se fortalecer justamente contra ele. Tá entendendo? Entenderam o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui? Racionalmente, isso não tem sentido dizer que o diabo é o tentador das pessoas, ou que ele tenha interesse na tentação das pessoas. E a própria Bíblia confirma o que eu falo, quando afirma que Satanás não luta contra si, pois se ele lutar contra ele mesmo, seu reino ou domínio não se sustentará. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, dos fariseus ali, né, dos religiosos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, estar dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois o seu reino? Mateus 12. Essas palavras de Jesus, elas foram ditas, né, porque em resposta ao que foi falado por esses líderes, escribas e fariseus, que eles viram Jesus curando, fazendo aqueles milagres, aí eles atribuíram esses milagres de Jesus ao diabo. Esses líderes disseram que Jesus fazia aquelas coisas em nome do diabo, ou seja, ele curava, fazia aquelas obras poderosas com o poder de Satanás. Aí Jesus, em resposta, disse: bom, se eu curo com o poder de Satanás, por exemplo, porque Jesus expulsava demônios, né? Como é que um demônio ia estar expulsando outro demônio? Porque se Jesus fazia a expulsão de demônios com o poder de Satanás, como é que esse demônio está expulsando o outro demônio? Tá entendendo? A ideia que Jesus tentou passar? Ou seja, se o diabo tem um reino e diz que é o governante, a própria Bíblia diz que o diabo é o governante do mundo, né? Esse mundo está perdido, que esse mundo é governado pelo diabo.
Então, bom, se o diabo é governante do mundo, então, Jesus quis dizer, bom, como é que Satanás vai manter esse império dele, esse governo dele, se ele está lutando contra ele mesmo? No caso, quando Jesus estava fazendo aquelas curas, ele estava lutando. Se Jesus fazia por meio do diabo, então Satanás estava lutando contra ele mesmo. Aí Jesus fez essa comparação. Bom, como é que um reino pode persistir ou perdurar por muito tempo se os seus próprios integrantes lutam entre si? Assim como uma casa, né? Uma casa, o pai, mãe, filho, se ficarem brigando entre si, essa casa não vai subsistir essa família, né? Assim como assim também ele comparou na questão de um reino, né? A passagem que ele fala, Jesus fala também na questão de um homem forte, que ninguém vai à casa de um homem, ninguém vai à casa de um homem forte para dominar, para tomar a casa do homem forte. Primeiro você tem que dominar aquele homem. E Jesus quer dizer que aquelas coisas não fazia por meio de Satanás, né? Primeiro porque se fosse por meio de Satanás, Satanás estaria lutando contra ele mesmo, certo? E se ele estava dominando Satanás ou demônios, então esse Jesus tem que ser um homem forte, certo? Porque para invadir a casa de um homem e tomar essa casa desse homem, tinha que ser alguém mais forte que aquele, certo? Então, com base nessa ideia de Jesus, Jesus queria dizer que o diabo, como governante, não vai procurar a ruína de seu próprio império, como eu já disse, né? Os cristãos equivocadamente afirmam que os homens a todo tempo impõem testes uns aos outros. Dizem ainda que o professor testa seus alunos, profissionais são testados a todo momento, a todo tempo, né? Como eu falei, aquele comentário inicialmente, né? Ali é de um comentário de um cristão. Contrariando esse pensamento, a Bíblia nos diz justamente o contrário. Pois o próprio livro de Tiago adverte que ninguém, quando testado, pense que está sendo testado por Deus, pois Deus não testa ninguém e nem pode ser testado. Contraria a ideia do cristão, né, que diz que todo mundo testa. Porque, como eu falei para vocês, há um grupo que diz que Deus não testa e há um grupo que diz que Deus testa. Certo? Bom, esses que dizem que Deus não testa, Tiago diz que, aliás, as palavras de Tiago contestam aqueles que dizem que Deus testa. Porque Tiago diz que, em sua carta que Deus não testa. Pois o próprio livro de Tiago, ou a carta de Tiago, adverte que ninguém, quando testado, pensa que está sendo testado por Deus, pois Deus não testa ninguém e nem pode ser testado. Uma mentira, é óbvio, né? Essa é a declaração do escritor supostamente inspirado, Tiago, e ela contradiz o que é costumeiramente afirmado pelos cristãos e os vários exemplos contidos no Velho Testamento. Um outro grande equívoco dos cristãos é comparar ações de pessoas mortais às de um Deus que supostamente teria conhecimento de atos passados, presentes e futuros. É porque eles dizem que, aqueles que dizem, né, pessoal? Como eu falei, há os que dizem que Deus não testa e há os que dizem que Deus testa. Então, bom, se Deus testa, aí os que dizem que Deus testa alegam que todo mundo é testado. O mundo inteiro vive em testes. Mas aí tem essa questão. Mas por que há testes? Por que todo mundo testa? E aqui, um outro grande equívoco dos cristãos é comparar ações de pessoas mortais às de um Deus que supostamente teria conhecimento de atos passados, presentes e futuros. As pessoas testam porque, diferentemente de Deus, elas não sabem as capacidades umas das outras. Assim, para conhecê-las, realizam testes. Por isso que a nossa sociedade faz testes. Por isso que um professor faz teste. Entendeu? Por isso que um ateu faz teste, como ele falou inicialmente, né, lá no comentário, né? As pessoas testam porque, diferentemente desse Deus que diz saber de tudo, presente, passado e futuro, elas não sabem as capacidades umas das outras. Daí a realização dos testes. Se as pessoas de antemão já soubessem o que as pessoas submetidas a testes seriam capazes de fazer, os testes seriam desnecessários. E aqueles que as submetessem
mesmo sabendo de seus possíveis resultados, seriam idiotas, já que sabiam o resultado e estavam fazendo testes. Um professor testa ou realiza testes a um aluno porque não sabe se o aluno absorveu realmente aquilo que for ensinado. Daí a importância dos testes. Os testes servem para isso. Saber de resultados. Os testes buscam por respostas das quais o realizador de tais testes não conhece ou não tem a plena certeza de que o avaliado as possui. Ou seja, se Deus precisa estar fazendo testes ou testando as pessoas, então ele não é Deus. Ou se é, não é onisciente e nem todo-poderoso, porque está testando, logo ele está querendo saber alguma coisa. Está querendo obter respostas, porque teste serve para isso. Pois para ser todo-poderoso tem que ser onisciente. Além disso, a Bíblia diz que tudo já está traçado por um plano divino elaborado por esse Deus desde a fundação do mundo. Ora, se tudo já é do conhecimento desse Deus, desde o princípio dos tempos, qual é a necessidade dele de estar testando ou impondo o teste das pessoas? Ele não já traçou tudo desde o princípio do mundo? Desde que ele intencionou criar o mundo, ele não já sabia de tudo? Se Deus é onisciente, então ele viu os atos do diabo, dos seus servos ou dos seus futuros servos e os seus próprios atos. Dessa forma, não tem nada desde que ele pretendeu criar o mundo que ele já não saiba. A quem interessaria esses supostos testes? Se ele já tem conhecimento de tudo que vai acontecer, a quem interessaria fazer testes, pessoal? As pessoas que são apenas peças desse jogo supostamente já traçado por Deus? Se interessar a Deus, então ele é um idiota, pois busca por resposta que ele mesmo já teria. Se esses testes são fruto ou providências do diabo, então Deus é louco. Pois qual o sentido de dar respostas a Satanás? Ou de Satanás estar fazendo teste nos servos de Deus para provar a lealdade desses servos a esse Deus? Qual o sentido? O próprio Deus já previu até o fim do diabo, pessoal, no livro lá do Apocalipse. Então, que razão há em se fazer testes buscando provar alguma inverdade proferida pelo diabo? As próprias profecias, essas supostas profecias que apontam que o diabo vai ser morto, destruído, tal, coisa do diabo, ou coisa do tipo, já é prova de que o diabo é um mentiroso. Então, para que esses testes submeter as pessoas a testes para provar alguma lealdade delas? O livro lá de Apocalipse ainda diz que as pessoas seriam julgadas pelos o que estava contido nos rolos. Ou seja, as pessoas são julgadas pelas suas ações. E essas ações já foram escritas no livro. E que esse Deus hebreu já tem conhecimento. A suposta prova de que o diabo seria um mentiroso já são as profecias que apontam que ele será destruído por ser um mentiroso. Então, para que testar? Será que interessa aos anjos, então, os testes? Para que os anjos se interessariam se o homem é fiel ou não? Qual a importância disso para um anjo? Os anjos já vivem supostamente há bilhões ou trilhões ou incontáveis anos ao lado desse Deus todo-poderoso, onisciente, que vive há eternidades. Logo, eles, mais que ninguém, eles quem? Os anjos, né? Esses anjos, mais que ninguém, teriam a plena certeza de que seu Deus está certo em tudo o que fizesse ou dissesse, pessoal. Não tem, não tem justificativa nenhuma dos anjos ou desse Deus estar fazendo esses testes para provar alguma coisa para os anjos. E só se os anjos fossem idiotas, né? De não saber que esse ser todo-poderoso, onisciente, não está dizendo a verdade. Portanto, precisa ser provado por algum meio o que ele pensa, o que ele pretendeu.
Não há necessidade alguma de testar para provar algo que os anjos já deveriam saber. Não há necessidade alguma de testar para provar algo que os homens já sabem através da Bíblia. Esse Deus da sistemática bíblica e logo na cristã afirma conhecer os corações e mentes das pessoas. Se você conhece as mentes, o que as pessoas já pensam, o que as pessoas poderão fazer, para que testar? Ou para que permitir testes? Está entendendo, pessoal? Se Deus testa as pessoas, se nós pensarmos, como alguns cristãos dizem que ele testa, a exemplo lá quando ele testou Abraão, então esse Deus é um idiota porque ele já sabe o passado, presente e futuro das pessoas. E se esses testes servem para provar alguma coisa para o diabo, então esse Deus é um idiota também. Para que provar algo a alguém que você tem certeza que ele está errado? A própria Bíblia já dá prova dos erros do diabo, por meio das suas profecias, como eu acabei de falar, que aponta que ele vai ser destruído, que ele é o pai da mentira, coisa do tipo. Então, para que está testando as pessoas para mostrar que o diabo está errado? Veja que sentido. E se o diabo testa alguém, e a Bíblia diz que quando alguém é testado, a pessoa produz perseverança, então esse diabo é um idiota que está tentando fortalecer a pessoa contra ele mesmo. E se os testes interessam a Deus, de novo, e ele conhece os corações das pessoas e as mentes, então para que permitir que o diabo teste as pessoas? Se ele não já sabe o coração e a mente das pessoas, pessoal? Vê se tem sentido essas maluquices da Bíblia. Se ele já tem tais capacidades, olha, se já ele tem tais capacidades, desnecessários, inoportunos e equivocados seriam seus testes de lealdade impostos às pessoas. Se o diabo faz testes, é porque ele não conhece. Desculpe, pessoal. Se o diabo faz testes, é porque ele não conhece corações e mentes das pessoas. E esse não seria o caso do Todo-Poderoso Javé. Só há uma conclusão. Esse Deus hebreu nunca existiu, pessoal. Esse Deus é uma invenção. É isso aí, pessoal. Dê seu like, seu dislike, compartilhe, divulgue, comente e até a próxima.